Olá, buscador da Super Saúde. Olá, buscador do Instagram. Olá, buscador do Face. Talvez o YouTube esteja demorando para entrar no ar. Eu não estou vendo aqui o YouTube. Eu vou voltar a falar sobre a vitamina D. Eu falei, há poucos dias atrás, que os médicos, a enorme maioria dos médicos, prescrevem mal a vitamina D. Eu quero deixar bem claro hoje o tema. Eu revisei, respondi todas as questões que me fizeram. A vitamina D é fundamental para várias ações dentro do nosso corpo. Ela atua em praticamente 3.000 genes. Lembrando que nós temos 27.000, então ela atua em mais de 10% dos genes. Não é apenas para prevenir raquitismo. Vamos deixar bem claro isso. Para prevenir raquitismo, está certa a Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Basta estar acima de 20.000. E para prevenir câncer, que eles não falam. Eu citei um artigo aqui, que foi um dos que eu muito pesquisei e que serviu de base. Então vamos deixar bem claro assim, não existe nenhum trabalho científico afirmando que doses de até 10.000 unidades por dia possam causar toxicidade para o corpo. Não existe. Eu pesquisei nesses últimos 2 dias. Eu raramente receito 10.000 unidades por dia. A dose que eu uso é 5.000. Mas quando eu pego um indivíduo que tenha abaixo de 20, eu receito 10.000. E se ele tiver abaixo de 10, eu receito 20, 30, 40.000 unidades por dia para subir mais rápido. Eu citei um artigo aqui que eu quero ler para vocês as conclusões desse artigo. Eles acompanharam 3.667 pessoas que tinham câncer. Câncer. E eles afirmavam que a ingestão de vitamina D pode ser. Tinham câncer ou tinham risco de câncer? Isso, desculpa. Pode ser necessária para reduzir o risco de câncer. Existe uma teoria, muitos médicos defendem, de que vitamina D acima de 60 é praticamente uma vacina contra o câncer. Eu quero a minha entre 70 e 80. E aqui eles dizem o seguinte, olha só, estudos indicam que a ingestão da vitamina D, uma concentração sérica de 60 a 80 nanogramas pode ser necessário para reduzir o risco de câncer. Confirmando aquilo que a gente está dizendo. E aqui eles dizem aqui que se o indivíduo tomar, para que essa população atingisse um soro de pelo menos 40 nanogramas, eles precisavam tomar 9.600 unidades por dia. E conclui, é improvável que a ingestão de até 40.000 unidades de vitamina D por dia resulte em toxicidade. Não tem relatos. Toxicidade é lesão renal. Antes da lesão renal, há um aumento muito grande do cálcio sérico, cálcio do sangue e do cálcio da urina. Aqui entra uma situação anômala no Brasil. Dr. Cícero Coimbra, da Unifesp, São Paulo, defende o protocolo Coimbra com altíssimas doses de vitamina D, altíssimas. 300.000 unidades, 200.000 unidades, para tratamento de doenças autoimunes, principalmente esclerose múltipla. É o único tratamento que bloqueia a evolução da esclerose múltipla, mas ele é muito
Claro, o que ele diz assim, ó? O único efeito colateral importante da vitamina D é o perigo da calcificação renal pelo excesso de absorção de cálcio. Esse tratamento, protocolo Coimbra, baseia-se num tripé: altas doses de vitamina D, dieta livre de alimentos ricos em cálcio e hidratação de pelo menos 2,5 litros de líquidos por dia. Palavras dele. O uso de altas doses de vitamina D pode causar sérios riscos à saúde se você não está sendo acompanhado laboratorialmente e clinicamente por um médico habilitado. O que é laboratorialmente? Medir o cálcio do sangue, o fosfato do sangue, o fósforo do sangue e o cálcio da urina. Então, não vamos. Se você tem. Teve gente que criticou que diz na minha live passada. Se você tem informações diferentes com artigos científicos, como o que eu citei ali, não é um artigo de grande valor científico, porque não é uma meta-análise. É um artigo chamado observacional. Eles são pequenas valor científico, mas eu citei um artigo. Se você tem outros artigos, mesmo os observacionais, que digam o contrário do que eu estou dizendo, coloque o artigo aqui e eu vou fazer uma live explicando sobre o teu artigo. Se você é médico e ficou meio ofendido, como alguns ficaram, que eu não quis ofender nós médicos, ainda mais hoje, no nosso dia. Eu quis dizer que nós somos, as nossas informações são manipuladas pelas sociedades que trabalham com conceitos errados. E os diretores da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que têm vínculos muito grandes com a indústria farmacêutica, porque se não fosse a indústria farmacêutica, os congressos de medicina, não haveria congresso de medicina, porque precisa-se dela para sustentar um congresso. E esses diretores, será que eles estão sofrendo uma pressão moral das indústrias farmacêuticas? Não sei. Não sei. Então, definitivamente, você precisa saber a sua vitamina D. Ela tem que estar acima de 60 a 80. Não precisa ter mais que 80. Passa a ser perigoso, apesar de que não encontrei nenhuma toxicidade com índices abaixo de 300, nenhum trabalho, 300 nanogramas, não encontrei nenhum trabalho defendendo isso. Eu dizendo que 300 nanogramas pode causar problema renal. Não encontrei, talvez tenha. Eu não recomendo acima de 80, até porque a natureza se eu for para o sol todos os dias, no Nordeste do Brasil, pegando sol só 20 minutos, na hora do meio-dia, a minha vitamina D vai ficar em torno de 60 a 90, dependendo da minha biologia. Então, esse é o valor normal. Esse é o valor significativo, não o valor médio da população. Estou falando do valor médio porque pega pessoas que não tomam sol. Ou moram aqui em Porto Alegre, por exemplo, que só tem sol decente em termos de ultravioleta B, do final de outubro até final de março. Ok, meus amigos? Não tem dúvida. E você precisa suplementar vitamina D. E quando suplementar vitamina D, não esqueça da K2 junto. As duas são muito. Manda manipular as duas junto. Que dose que eu mando manipular? 5.000 da vitamina D com 200 microgramas de K2. E importante, suplemente magnésio também. Qualquer tipo de magnésio. Pode ser o cloreto de magnésio? Pode. Pode ser aquele caro treonato de magnésio, que é bom para o cérebro? Pode. Se você tem dinheiro, faz o treonato. Se não, faz esse da farmácia, esse cloreto de magnésio, PA ou não PA, não importa, todos eles são bons. As três coisas andam juntas. Um grande abraço, uma super saúde e até o nosso próximo encontro.